rapidinho tentar gravar um vídeo aqui para vocês. Muitas pessoas me mandam mensagens aqui perguntando sobre essa questão da vivência da fé, dificuldade em família, de vivenciar a fé, de viver com os filhos, na sua própria progresso espiritual. E só que a gente precisa falar uma coisa aqui bem específica. Não é muito fácil, mas é um ponto para a gente refletir sobre isso. Nós estamos hoje, a nossa mentalidade, a nossa falta de conhecimento de nós mesmos, a falta de conhecimento do que é a pessoa humana, isso nos leva a não vivenciar a nossa fé da forma como deveríamos. Então, assim, nós somos corpo e alma. Então, nós temos que alimentar o nosso corpo e alimentar a nossa alma. Hoje, nós vivemos uma sociedade em que a alma das pessoas está anoréxica. Elas estão alimentando o corpo e a alma está definhando. Então, esqueceram que a alma existe. Então, tudo na vida nos leva a esquecer a nossa alma e dar prioridade apenas para o corpo, para a matéria, para o material. E isso já é um grande problema. O que nós primeiros temos que fazer? Conhecer a si mesmo. O que eu sou? Corpo, alma? Quais são os componentes? O que eu posso fazer para me conhecer, ver as minhas limitações? O que eu preciso melhorar para melhor vivenciar a minha fé? Nós temos que ter essa análise, esse autoconhecimento de nós mesmos. Depois, a gente tem que olhar para Deus, né? Como é que é esse meu relacionamento com Deus, essa fé? Como é que eu estou fazendo, que eu estou tendo esse relacionamento com Deus? Então, como é que eu estou vivenciando a minha religiosidade? Ao final de uma oração, eu tendo a estar melhor, ou eu faço aquela oração estanque e acabou minha oração, eu vou para a minha vida ordinária, esqueço que Deus existe e continuo, depois eu falo que é por espasmos, né? Vou lá, tenho uma oração, às vezes eu vou à missa no domingo, e muitos de nós esquecem até, acabou de sair da missa, qual que foi o evangelho mesmo? O que o padre falou mesmo? Então assim, a gente não consegue levar nada daquilo para o nosso dia a dia. Então acaba que a fé é vivenciada de forma estanque, a gente não leva aqueles valores, aqueles princípios para o nosso dia a dia, e acaba que aí a gente não consegue fazer ecoar, né, na sociedade, na nossa família, aqueles frutos que a nossa fé, que as nossas orações deveriam estar produzindo. Então acaba que aí vira uma confusão e a gente não consegue, eu tô fazendo, não enxergo o que eu tô fazendo, eu não tô vendo frutos, é uma correria, então acaba que a gente não enxerga, né, progresso, a gente não vê que tá acontecendo algo. Então a gente fica naquela ali, tipo o cachorro correndo atrás do rabo. Então a gente precisa parar e tomar consciência do que está acontecendo na nossa vida. Um olhar mais externo, um olhar mais de fora e olhar, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou vivenciando? Então assim, por exemplo, eu trabalho com gestão pública, em um órgão público, na parte de governança, planejamento, e vê-se muito falando hoje em dia de integridade, código de ética, compliance. E o que a gente percebe? Se as pessoas levassem os seus princípios religiosos para o seu dia a dia do trabalho, para o seu dia a dia na sua casa, na sua família, né, onde está, provavelmente não teríamos que ter tantos códigos, tantas leis, tantas restrições, tantas punições para comportamentos errados que são prejudiciais ali à comunidade. Então, o nosso trabalho, ele precisa refletir aquilo que nós vivenciamos em nossa fé. Então, Deus quer que o nosso trabalho, até anotei aqui, que precisamos renovar o mundo, né, onde nós estivermos. Então, onde nós estamos agora? No trabalho? Então, como eu vou fazer o meu trabalho? Eu vou fazer da melhor forma, eu vou fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus. Então, Madre Teresa de Calcutá fazia, né? No final das contas, tudo será entre você e Deus, entre nós e Deus. Então, não vai ser entre você e o seu chefe, entre você e o seu marido, entre você e o seu filho. No final de tudo, é entre você e Deus. Então, nós precisamos entender que cada ato, cada gesto, ele precisa estar
repleto de sentido sobrenatural. Há um momento que eu vou ter que... Não, você vai ter que pensar que estou fazendo o melhor que eu posso porque eu estou fazendo para Deus, não é para o meu patrão. Entendem? Então, se eu vou fazer a melhor planilha, eu vou fazer o melhor relatório, eu vou dedicar... faça o que deves e estás no que fazes, né? Como diria São José Maria Escrivá. Então, assim, quando eu estiver no meu trabalho, eu vou estar no meu trabalho, dando o meu melhor no meu trabalho e vou estar fazendo tudo isso por Deus e para Deus. Entendem? O propósito diário, hoje o meu dia eu ofereço a Deus, hoje o meu trabalho eu ofereço a Deus, hoje as coisas que eu vou fazer em casa, a louça que eu vou lavar, o banho que eu vou dar em criança, a comida que eu vou fazer. Então, tudo isso, isso é viver o ordinário de forma extraordinária. Não é fácil, mas nós precisamos entender que a nossa fé, ela não acontece só lá naquele 1 hora de missa. A gente tem que pegar aquilo que nós aprendemos, aquilo que a liturgia está meditando naquela semana. O que está sendo meditado essa semana? O que está... Preste atenção nos salmos, nos refrões. O que eu posso trazer para a nossa vida? Hoje é dia de São João Batista. O que São João Batista tem a me ensinar? Ele viveu intensamente aquilo que ele acreditava. Ele não teve medo de professar a sua fé. Então, e ele anunciou e denunciou aquilo que era errado aos princípios e valores da época, né, dos judeus, né, judaicos. Então ele estava ali entre o cristianismo e o judaísmo. Então ele anunciou, ele foi precursor de Jesus. Então ele anunciou que algo estava mudando, precisávamos converter, precisávamos mudar, precisávamos ter uma outra postura de vida. Precisávamos nos arrepender daquilo de errado que estávamos fazendo. Então, por isso, inclusive, ele foi morto, porque ele falou que o rei, à época, Herodes, estava numa situação errada. E o rei não aceitou, a esposa não aceitou que ele estivesse denunciando aquilo. Então, ele foi morto por isso. Então, hoje, essa questão de... A gente fica ali em dedos, pisando em ovos. Você não precisa estar falando, anunciando para os 4 cantos, olha, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou... Não é isso. É você vivenciar a sua fé no seu dia a dia. Você vivenciar no seu trabalho, na sua realidade, ser exemplo, ser sal e luz. Então, você ser honesto, você não levar vantagem em algo, não passar a perna no outro. Então, assim, tentar ao longo do seu dia ficar mais em silêncio, não revidar. Então, assim, são coisas que todos nós somos, busca o prazer e foge da dor, né? O tempo inteiro a gente quer se satisfazer, a gente quer, o meu orgulho não pode ser ferido, eu não posso ficar em silêncio, eu tenho que ser o último a falar, eu estou sendo incomodado, eu não posso aceitar, eu estou sendo injustiçado. Então a gente acaba, a gente é sempre assim, o centro de tudo. Não, nós não somos o centro de tudo precisa ser Deus, precisa ser Nossa Senhora. Então, a gente precisa parar e pensar, como é que eu estou levando a minha vida? Como é que eu estou levando o meu cristianismo? Como é que eu estou vivenciando a minha fé? Será que eu estou mesmo vivenciando uma fé? Será que eu estou sendo exemplo para os meus? Será que eu não estou sendo hipócrita, falando algo e fazendo outro? Não é fácil. A gente está aqui falando na mídia, aqui, eu estou aqui para vocês. Aqui a gente está com o avião andando, trocando turbina, consertando a asa também. Nós estamos no mesmo caminho. Eu estou descobrindo algumas coisas e estou aqui também empurrando, tentando impulsionar vocês neste caminho, que eu também estou percorrendo. Então, nós precisamos entender que precisamos integrar o nosso corpo e nossa alma, integrar a nossa vida pessoal, religiosa, profissional, uma só. Nós somos uma pessoa só. Nós temos vários papéis, mas nós temos essa única pessoa que tem corpo e alma, e ela vai ser íntegra lá no seu papel de maternidade, lá no seu papel de profissional, na sua vida psicológica, nos seus relacionamentos familiares, conjugal. Então, essa pessoa é a mesma. Então, eu não posso ser um em cada ambiente que eu esteja, qual chapeuzinho que eu esteja, qual papel eu esteja exercendo. Deus precisa
permear. Foi isso que os santos fizeram. A vida deles era permeada pelo Evangelho, pelos ensinamentos de Cristo. Então nós hoje somos chamados, como João Batista, deixar-nos permear, deixarmos que nossa vida seja entrelaçada por esses valores, e onde quer que estejamos, possamos viver o ordinário de forma extraordinária, oferecendo a Deus, sabendo que no final tudo será entre Deus e cada um de nós. Não vai ser, nós não daremos satisfação aqui a essas pessoas que estão aqui do nosso lado. Nós daremos satisfação a Deus. Mas a nossa vida, ela precisa ser um reflexo dessa nossa fé. E quando nós somos esse reflexo, quando a gente tenta ser esse reflexo, nós conseguimos evangelizar, nós conseguimos contagiar os outros com aquela boa nova, com aquela alegria. Nossa, você é uma pessoa alegre, nossa, você é uma pessoa mansa, nossa, você não revida, nossa, que interessante eu nunca vi você querendo levar vantagem de alguma coisa. Então assim, nossa, como que você ama os pobres, nossa, como que você ama aquela pessoa, como que você trata bem mesmo aquela pessoa que te trata mal. Então, vejam como eles se amam. Os primeiros cristãos convertiam muitos porque as pessoas olhavam para eles e viam como eles se amavam. Então nós somos convidados a sermos esses exemplos no nosso dia a dia. Então, Mônica, como é que eu faço? Primeiro, não dissocie sua vida religiosa da sua vida profissional, da sua vida em casa, onde você é uma pessoa só. Então você precisa integrar esses princípios no seu dia a dia. Você precisa ter essa liturgia na sua vida, na sua família, para que isso perpasse tudo e não seja coisas estanques, separadas. Porque nós não podemos separar o corpo da alma. É uma coisa só. São a asa nós precisamos alimentar essas duas realidades. E aí nós temos alimentos espirituais, nós temos alimentos materiais. Nós precisamos comer pelo menos de 3 em 3 horas. E como é que nós estamos alimentando a nossa alma? Com sacramentos, com eucaristia, com oração, com boas obras. Então, esses alimentos nós precisamos fazer. Então, e aí nós vamos perceber que nós precisamos nos alimentar, porque nós precisamos estar acordados, firmes, com saúde, cuidar da nossa saúde, porque senão a gente não consegue rezar, não consegue fazer boas obras, não consegue ajudar o próximo. Então, tá tudo vinculado. Precisamos desenvolver o nosso intelecto, que nós precisamos estudar. Então, precisamos ler. Mônica, eu não consigo, não sei como é que eu faço. Gente, tem muitos livros espirituais. Eu botei até aqui tem alguns posts aqui de alguns livros que vocês podem seguir. Vocês podem se guiar por eles. Por exemplo, eu estou lendo agora O Combate Espiritual, de Lorenzo Scupoli. Ele foi o diretor espiritual de São Francisco de Sales. Para mim está sendo uma... O Senhor faz-me santo, nem que seja pauladas. Esse livro está sendo isso para mim. É como se fosse pauladas todos os dias. Porque, olha, eu leio. Ai, meu Deus, eu não consegui viver isso hoje. Aí eu vou lá, volto para o capítulo anterior, leio de novo. Então, é uma grande direção espiritual que nós temos. Lógico, buscar um diretor espiritual também. Então, assim, esses livros nos ajudam. Então, nós não podemos nos excusar. Ah, eu não tenho tempo para ler. Gente, cada livro desse é um capítulo por dia, 1 a 2 páginas. Não é possível que você não pode dedicar 1 a 2 páginas para fazer uma leitura. Entendem? Não é um livro que você tem que ler horas para você entender. Não, cada página é uma lição. Filoteia, Imitação de Cristo. Então, tem vários livros espirituais que nós precisamos ter essas ferramentas e essas armas em nosso favor. Então, senão nós não vamos conseguir integrar aí a nossa vida. Aí, se a gente não consegue integrar essa questão da alma e do corpo, da religião ao nosso dia a dia, aí vem as frustrações, a gente não consegue lidar com sofrimentos, a gente não consegue progredir na vida espiritual e na nossa vida diária, ordinária. A gente está ali sempre patinando, não parece que não sai do lugar. Por quê? Porque a gente não tem ordem. Então aí vem a questão do plano de vida. Então tudo isso essas coisas são instrumentos que Deus colocou à nossa disposição para nos ajudar. A igreja sábia, como mãe, nos coloca aí tantas oração, penitências, sacramentos, indulgências. Então tudo isso, essas coisas existem para nos ajudar nesse caminho, mas nós precisamos fazer uso. Os livros espirituais, os santos com seus ensinamentos, tantos livros maravilhosos, a vida dos santos,
como que a gente pode estudar, a gente pode ler. Então, assim, tudo isso são insumos, são ferramentas que nós temos, ferramentais para ajudar a nossa vida. Então, eu consigo sozinho. Bem, aí vai patinar muito. Se a gente pode aprender com os erros dos outros, com o acerto dos outros e ver como eles fizeram, e tem escritos maravilhosos, por que a gente a gente não pode fazer uso disso? A gente não faz uso disso na nossa vida profissional. Então a gente pode fazer o mesmo na nossa vida espiritual. Então, vamos ser espertos, né? Deus pede para que a gente possa ser esperto também, e para progredir, para que a gente possa ganhar mais filhos para Deus, que a gente possa ganhar a nossa alma, né? Conquistar a medalha da glória também. Então, vamos usar essas ferramentas, vamos refletir sobre isso, porque nós não podemos dissociar a nossa vida ordinária da nossa vida de oração. Não é só ir lá no culto ou na missa, aquele dia, 1 horinha e voltar. Não, aquilo ali tem que permear toda a minha semana, todo o meu dia. Todo o meu dia eu preciso centralizar naquele sol. Lembre do sol com os planetas rondando, né? Fazendo aquela órbita. Então, Deus é o centro e toda a nossa vida vai orbitar em torno desse sol. Então, nós precisamos entender que nós não podemos viver espiritualidade de forma estanque, de forma isolada. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida precisa concorrer, precisa orbitar nesse sol maior que é Jesus. Então, que são esses princípios e esses valores que Ele nos deu. Então, ao ter essa órbita, ao colocar esse centro, colocar a nossa vida girando em torno dessa realidade, tudo vai concorrer para o bem nosso. Até os sofrimentos, até aquelas coisas que nós estamos achando difíceis. A gente vai enxergar tudo com um olhar sobrenatural. A gente vai conseguir ver uma ordem, aí começa a ver as virtudes. Então, assim, tudo isso tem um sentido. A pedagogia de Deus é maravilhosa. Enfim, eu não quero mais me alongar, mas era o que eu queria dizer para vocês hoje. Vamos parar um pouquinho, refletir como que nós estamos fazendo na nossa vida de oração, se está refletindo na nossa vida no dia a dia, no meu comportamento, nas minhas ações, nos meus projetos, como eu posso melhorar isso, como eu posso ordenar isso. Então, são coisas que nós precisamos começar a nos questionar para que a gente possa ter uma ascese, sair dali tem uma montanha que nós precisamos subir. Nós estamos lá no pé da montanha. Que estratégia eu vou usar para subir essa montanha? Como que eu vou subir essa montanha? Eu vou ficar aqui embaixo, porque quando vem uma chuva grossa vai me levar junto, né? Então, como que eu posso fazer para subir? Que instrumentos eu posso utilizar? Que meios eu posso usar? Então, vamos usar daquilo que a igreja nos dá, que os santos nos deram, e para que a gente possa usar a esperteza em nosso favor de nossa família, de nossos filhos, para que nós possamos ser sal e luz por onde nós passarmos, tá bom? Me diz aí depois o que achou dessa reflexão.